Olá a todos, meu nome é Gabriel Augusto Barbosa e agora a gente vai dar uma olhadinha no problema da mochila booleana e uma forma de como resolver ele por programação dinâmica. Bom, o problema da mochila booleana, ele é um problema que dado uma capacidade de mochila e uma lista de itens, onde cada item tem seu peso e seu valor, a gente deve encontrar o subconjunto de itens que contém o maior valor acumulado dentro do limite de peso da mochila. Então a gente está buscando uma combinação, a melhor combinação possível. A representação desse problema é dada por essa tupla. Então a gente pode representar qualquer problema com essa tupla daqui, que é uma tupla onde nós temos os pesos, os valores, o número de itens que nós temos e o tamanho da mochila, no caso. Um detalhe interessante é que o P ele não precisa ser de tamanho N, ele pode ser maior. N está aqui só para limitar na sua observação de P e de V. Bom, por força bruta é algo que não dá para escalar, não é absolutamente escalável, porque no melhor dos casos ele é exponencial, no melhor, não é nem no pior. Então não tem condições, a gente teria que verificar cada subconjunto. O algoritmo recursivo é esse daqui obtém o resultado, ou seja, o valor acumulado de um certo problema de forma recursiva. Os casos base são esse daqui, se nós não temos itens ou se a bolsa não cabe nada, a gente retorna zero. Se o peso do item atual for maior que o da mochila, a gente simplesmente retorna o problema, o resultado do problema em que nós não considerávamos esse último item. Então, nós temos o último item que nós estamos tentando acrescentar agora, aí se ele não couber, a gente simplesmente retorna o problema sem nem considerar ele. E aí caso esse item caiba, ou seja, se ele não entrar nessa condicional, ele vai verificar se o valor sem esse item é maior ou menor que o valor com esse item. Então aqui a gente faz essa verificação. É a mesma chamada, aqui em cima e aqui embaixo, só que o valor sem esse item e o valor com esse item. Ele pega o valor dele e olha para a solução da mochila do resto, do que sobrou. O espaço que ainda tem fora esse item. Eu já ocupei o item, então sobrou um certo espaço na mochila, eu dou uma olhada no que dá para colocar ainda mais e somar com o item. E aí eu vejo qual é o maior de todos. A solução é por programação dinâmica, a gente usa essa fórmula daqui, que é exatamente o máximo. Essa fórmula ela mostra bem aquela parte que eu estava na forma recursiva da função. E a tabela fica assim. Nós temos as linhas e colunas em zero. E o J aqui representa, cada coluna na verdade representa o número de itens que cabe na mochila. Então isso daqui é a capacidade da mochila e as linhas são representações dos conjuntos possíveis. Nesse slide não mostra muito bem, mas no infográfico aqui ele mostra melhor. Cada linha, na verdade, representa um subconjunto. Então a linha 1 representa o subconjunto que só tem o celular, a linha 2 representa o subconjunto com os livros, notebook e assim por diante. Conforme vai crescendo a linha, vai crescendo o subconjunto. E algo interessante, acho que já dá para passar para cá. Na verdade tem algo interessante ainda no slide, que é como que a gente faz para verificar os itens, porque até agora a gente só está encontrando valores. Os itens a gente simplesmente observa quando que ele trocou de valor, porque se ele trocou de valor, quer dizer que ele usou essa parte da equação aqui. Então, por exemplo, aqui 19, água não foi adicionada, ele usou o valor anterior. Então, ou a água não cabia, o que não foi o caso, ou não compensava adicionar a água e tentar olhar o que mais podia colocar. Ele simplesmente olhou que adicionando o notebook e as outras coisas já tinha um resultado melhor. Então, se trocar o valor, ou seja, daqui para 19, 15, trocou, então o notebook foi usado. E aqui a mesma coisa, a mesma lógica. 7 para 0, trocou, então ele usou o celular. E assim a gente consegue detectar qual item foi adicionado ou não. Bom, e é isso que aqui explica. Aqui tem uma versão mais explicada. Aqui tem uma versão mais explicada do
dessa equação, explicando cada parte aqui. Mas agora a gente pode dar uma olhada melhor como é que está o algoritmo. Eu implementei esse algoritmo em C, então deve estar bem intuitivo. Aqui tem a implementação recursiva. Vocês podem ver que é bem parecida com o que estava no slide. A gente verifica o valor sem n, o valor com n, e vai adicionando. E essa daqui é a função recursiva que me retorna os resultados. Então ele faz chamadas recursivas aqui, para olhar os resultados e marcar quais itens eu deveria levar. Aqui a versão da mochila booleana em programação dinâmica, a gente tem a tabela, limpando a primeira linha e segunda coluna, primeira linha e primeira coluna, e aí a gente faz o preenchimento. E aqui ele só vai registrando na tabela e no final ele sai observando quais itens ele deve escolher ou não. Aqui a gente tem o código de teste, então se a gente rodar rapidinho aqui, compilar, executa. Atualmente ele está usando a versão recursiva tem 74 chamadas da mochila e muitas delas vocês podem observar que são repetidas. Então, aqui, vou até aumentar para ficar melhor, o 0,2 repete, 0,1 repete, várias dessas recursões repetem bastante. Apesar que os resultados estão corretos, o algoritmo é ótimo, ele encontra um resultado ótimo, mas isso cresce muito. E se a gente for olhar aqui, deixa eu encontrar aqui, e for olhar o resultado com programação dinâmica, compila, ele faz apenas 36 chamadas da mochila. Então depois de calcular isso, ele obtém os mesmos resultados pela metade das chamadas. Então é muito melhor. E isso só para 4 itens. Então se crescerem o número de itens, também aumenta essa discrepância, essa diferença entre os dois. Se vocês quiserem ver um pouco mais do código, depois posso disponibilizar. E é isso. Valeu, gente.